Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Então, vamos falar de Vasco da Gama? Vamos falar de Copa do Mundo? Olha ali, ó, faltam 47 dias para o Mundial. Está chegando a Copa. Vou te dar notícias sobre venda de ingressos. Ainda tem ingresso para todos os jogos da Copa do Mundo. Vou falar sobre isso, mas vou falar sobre o Vasco. E aí, como está a preparação vascaína para amanhã? É importante a gente falar sobre esse tema. O Jorginho vai falar daqui a pouquinho conosco, vai falar também o Paulo Vitor, que é um dos artilheiros, um dos principais jogadores desse time do Operário de Ponta Grossa. Eu vou te revelar quantos jogadores pendurados tem o Vasco da Gama. E a questão do STJD na quarta-feira. Como vai montar esse time o técnico vascaíno para amanhã? Enfim, temos um monte de coisa para falar. Os ingressos já estão esgotados para sábado, para o jogo contra o Novo Horizontino. Então a gente vai dar uma passeada em cima de tudo isso aqui no nosso canal. Mas antes, aquele pedido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. E aí você habilita o sininho para receber as nossas notificações, dê um like para fortalecer, espalhe para os seus amigos, comente aí com a moçada, porque precisamos muito da sua força no nosso canal, o Wellington Campos FC. A gente volta com muitas notícias depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC, estamos aqui na sede da CBF nesta segunda-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro e faltam 47 dias para a Copa do Mundo. Olha lá, vamos em busca do Hexa. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Copa do Mundo, mas vamos falar um pouco do Vasco da Gama, porque a Copa do Mundo do Vasco, a final do Mundial do Vasco amanhã é contra o Operário de Ponta Grossa. Sabe como que o Operário é chamado? De fantasma. Então, e se o Vasco não ganhar, quem vai se assustar é o próprio Vasco, porque o campeonato está embolando ali naquela quinta colocação, os times estão se aproximando ali do Vasco da Gama, e o Jorginho sabe que é muito importante o Vasco conquistar uma vitória nesta terça-feira. O jogo é às 7 da noite, é cedinho, 7 da noite, lá no estádio Germano Krieger, onde o Vasco tem que quebrar uma sequência de 9 jogos sem vencer fora de casa. O Jorginho conhece o trabalho do Operário, sabe como esse time joga e ele conta pra gente. Material disponibilizado pela Vasco TV. Vamos assistir. Depois da chegada, né, do treinador, o retorno dele, se tornou uma equipe mais reforçada defensivamente, é uma equipe que está mais equilibrada, mesmo não fazendo tantos gols assim, já tem um equilíbrio maior. A gente sabe que era uma equipe que tomava muitos gols, então mesmo jogando em casa é uma equipe que normalmente ela se defende muito bem, então a gente tem que ter todo o cuidado, tem que ter um equilíbrio também dentro do jogo, a gente procurar naturalmente vencer o jogo, mas tendo o cuidado necessário, porque o contra-ataque deles é muito rápido, eles também fazem muitas jogadas, muitas ligações diretas, né, defesa para o ataque, com bolas em profundidade, a gente vai ter que estar bastante atento em relação a isso. É um jogo que eles estão querendo sair da zona de rebaixamento, e a gente naturalmente se manter no G4, então eu creio que vai ser um bom jogo. O Jorginho também fala a respeito desse momento, né? Porque tem muita gente dizendo, olha, cuidado, hein, Vasco, cuidado, mas quem só depende do Vasco para se classificar é o time do Vasco, né? Não depende de ninguém. O Vasco ganhando os seus jogos, fazendo os resultados dos seus jogos, ele vai estar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E o Vasco comenta este momento, o Jorginho comenta conosco este momento, essa matéria feita pela Vasco TV para a imprensa. Exatamente, eu acho que às vezes a gente inverte um pouquinho os papéis, né? Aqueles que estão chegando ali no G4 estão todos eufóricos, e a gente que está no G4, a gente de repente fica com uma certa pressão,
A gente está no G4 e a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. A gente sabe também do poder que a gente tem dentro da nossa casa. A nossa torcida tem sido fundamental, o nosso torcedor tem nos ajudado bastante. E agora a gente vai naturalmente em busca de um resultado importante fora de casa. Nós sabemos, né, falamos o quanto é difícil jogar aqui contra o Operário, é uma equipe muito forte, fisicamente muito forte. Vimos aí então o Jorginho, ao lado do Vasco da Gama. Ele não tem o Paulo Vitor, por causa de dores no tornozelo esquerdo, não tem o Yuri suspenso, não tem também o Palácios ainda fora da relação. Deixa eu trazer a relação do Vasco para você, para o jogo de amanhã. 24 jogadores, um vai dançar, a tendência é que seja o goleiro Alexander, Thiago Rodrigues e Raus. Os laterais ele levou só 2, o Léo Matos e o Edmar, que serão os titulares. Os zagueiros Danilo Bosa, Anderson Conceição, Miranda e Quinteiro. Os jogadores de meio campo, Zé Gabriel, Andrei, Marlon, Nenê, o Luiz Henrique, que volta a ser relacionado, o Matheus Barbosa, o Sarrafiori. E aí você pode escolher colocar o Alex Teixeira no meio ou no ataque. Com o Raniel, o Peck Figueiredo, o Fábio Gomes, o Bruno Tubarão, o Eric e o Egnaldo. Agora, o Vasco tem 9 jogadores pendurados neste momento. Vou trazer para você Thiago Rodrigues, Quinteiro, Danilo Bosa, Anderson Conceição, Andrei, o Nenê, Alex Teixeira, Egnaldo e o Matheus Barbosa. Sem o Yuri, o Yuri não joga. Quem vai substituí-lo? Eu acredito que seja o Zé Gabriel. É essa a tendência do Jorginho. O time a gente só vai saber uma hora antes, porque o Jorginho fecha o treino e esconde a escalação também. Pelo lado do Operário, o time está na zona de rebaixamento. Vem de 2 empates. Ganhava de 2-0 da equipe do Bahia, lá na Ponte Nova, cedeu o empate e empatou em casa também com o Vila Nova 1-1. O Paulo Vitor, que é um dos autores dos principais gols aí do time do Fantasma nesta Série B, ele fala deste Vasco da Gama, porque entra pressionado o Vasco, como entra também o próprio Operário, devido à sua situação na tabela. Mas, segundo ele, mesmo com toda a pressão, a situação do Vasco é muito confortável. Claro, né, Paulo Vitor? Fala aí, Paulo Vitor. Eu acho que a dimensão do Vasco e do Operário já se torna um grande jogo, né? Mesmo diante das circunstâncias. Mas, assim, as duas equipes, nós e eles, estamos num momento de pressão, como a situação na tabela para os dois lados, né? Para eles um pouco mais positivo por conta de estar lá em cima, e para a gente sair dessa situação. Acho que vai ser um grande jogo de duas equipes que vão estar buscando o resultado a todo momento. A gente, por estar em casa, a gente tem que se impor, botar nosso ritmo e procurar fazer o nosso resultado aqui, para, como você falou, a gente sair dessa situação o mais rápido possível. Aí então o atacante Paulo Vitor, um jogador importante aí do time do Operário. Eu estou arriscando aí que o Vasco vai jogar de Thiago Rodrigues, o Léo Matos, Danilo Bosa, Anderson Conceição e Edmar. Para mim, Zé Gabriel, viu? Mateus, junto com o Andrei, o Nenê e o Marlon Gomes, Egnaldo e Raniel. Ou será que ele vai começar com o Figueiredo nessa partida? Também fica essa minha dúvida, né, quanto ao que vai montar o técnico Jorginho. Já te falei dos pendurados, já te falei que o Palácios está fora, Paulo Vitor e Yuri. Do outro lado você tem o goleiro Vanderlei, né, que na temporada passada esteve no Vasco da Gama e não rendeu tudo aquilo que a gente esperava que ele pudesse render. E a CBF vai entregar a taça de campeão e as medalhas ao Cruzeiro somente na última rodada lá em Belo Horizonte, no jogo com o CSA. E alguém está perguntando, mas o que o Vasco tem com isso? O Vasco tem adversários que estão próximos dele que vão pegar o Cruzeiro. Um deles é o Ituano, na quarta-feira lá em Belo Horizonte, no jogo da festa. Mas já avisaram que o Vasco vai, né, depender aí do Cruzeiro, e o Cruzeiro vai continuar jogando forte, como jogou toda a Série B do Brasileirão. Vamos falar um pouco de Copa do Mundo? Vamos falar do Mundial, vamos falar de ingresso, porque hoje a FIFA informou que temos ingresso para todas as partidas da Copa, para todos os setores
dos estádios. 2.700.000 ingressos já foram vendidos, num total de 3.100.000. O Brasil comprou 39.546 ingressos, é o 9º país que mais comprou ingressos. Quem comprou mais, país sede, como sempre, quase 1 milhão de ingressos. Depois, Estados Unidos. Aí vem Arábia Saudita, que é ali do lado. Você tem Inglaterra, México em quinto, Emirados Árabes também do lado. A Argentina em sétimo, com toda a crise econômica, a Argentina comprou mais ingressos para a Copa do que os brasileiros. A França em oitavo, o Brasil em nono e a Alemanha na 10ª posição. E a gente viu aí o atacante Pedro, né, do Flamengo, no final de semana, fazendo 3 gols. Ele que vai aproveitando esse período que antecede a convocação final da seleção brasileira. Daqui a 40 dias vamos ter a convocação da seleção brasileira e o Pedro aproveitando da melhor maneira possível. Tá certo? Olha, quero agradecer o seu carinho, né? Muita gente comentando, quero o seu comentário aí embaixo. Se inscreva no nosso canal, não paga nada, é o Wellington Campos FC. Marque o sininho aí, né, para receber as nossas notificações. Dá um like para fortalecer o nosso trabalho junto ao pessoal do YouTube, achar que os nossos vídeos são bons, né? E espalhe com seus amigos. Sempre peço para você colocar no grupo da família, dos seus amigos, das suas amigas, e ajude a continuar fazendo esse trabalho aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Estou muito feliz com o rendimento do nosso trabalho aqui, com as inscrições, com os comentários. Fiquem com Deus, uma ótima semana para todos. Da sede da CBF no Rio de Janeiro, repórter Wellington Campos.